Bom, meu amigo, está na hora da despedida. Hoje a gente vai ver a nossa última teleaula do curso sobre materiais. Agora, uma coisa eu posso garantir. A gente vai acabar o curso sobre materiais da forma certa. E você sabe qual é a forma certa de acabar um curso sobre materiais? É pelo acabamento, horas. Você vai conhecer o principal personagem quando o assunto é acabamento. Os materiais abrasivos. Vai ver quais são os principais tipos de abrasivos e algumas das suas propriedades. Se você se liga em materiais como a gente, então preste bastante atenção nessa teleaula, porque nós vamos mostrar como deixar uma peça tinindo para fazer bonito em qualquer produto, em qualquer máquina. Quanta máquina quente, hein, Nilza? Põe quente nisso. É cada arrancada, cada freada, cada curva. Você já imaginou o atrito que isso provoca, Edgar? Deve dar um desgaste enorme para as peças dos karts, não? E desgasta mesmo, viu? Aumenta a temperatura, libera partículas e facilita a corrosão. Mas se a gente quer fazer um carro bem legal, a gente vai ter que usar um bocado de atrito, viu? Como é que é? Isso mesmo. Para diminuir a aspereza da superfície, para dar acabamento ou para retificar uma peça, a gente usa o atrito. Você não sabia? Nem sonhava. Para retificar ou dar acabamento no material, o técnico em mecânica usa um material abrasivo para tirar as irregularidades que a gente não enxerga a olho nu. Material abrasivo? Deve ser uma brasa, Mora. Ei, Neuza, não me vem com essa não, senão a gente acaba entrando num atrito, hein? Você está vendo um exemplo bastante simples de um atrito provocado por material abrasivo. Aliás, na indústria mecânica, a função do material abrasivo é bastante parecida com a da pedra de amolar, que com certeza você já conhece, já deve ter visto em alguma cozinha. Aliás, a gente não precisa sair da cozinha para entender direitinho o que é um material abrasivo. Quem não tem panelas de aço inox ou dessas panelas revestidas com resinas antiaderente, tem que dar o maior duro para deixar uma panela velha brilhando. E sabe com o quê? Com sapólio. O sapólio é muito usado até hoje, mas ele é tão abrasivo que se a gente usar o sapólio para limpar uma panela de aço inox, vai deixar tudo riscado. Sabe por que isso acontece? Vamos ver. O sapólio é feito de pequenos grãos de areia que, em atrito com o metal, retiram uma camada invisível de sua superfície. Daí a gente percebe os risquinhos. Os grãozinhos que estão aqui no sapólio fazem parte de uma família de materiais que tem a propriedade de retirar camadas de outros materiais através do atrito. Como é o nome dessa família? Ela é a chamada família dos materiais abrasivos. Aqui estão vários tipos de abrasivos que aparecem num monte de situações em mecânicas. Os abrasivos podem ser em pó, grãos, rebolos e placas. Nas operações que são feitas com ferramentas abrasivas, o atrito com a peça retira parte do material delas. E quanto mais fino for o grão do abrasivo, mais fino e polido será o acabamento. Pode reparar no acabamento de muitos produtos que você tem aí na sua casa ou no seu trabalho. Pode ser um motor, um vidro, uma faca de cozinha. Praticamente todos os objetos que você conhece foram usinados por abrasivos na sua fabricação. Compreende a importância do abrasivo? Deu para perceber a importância do abrasivo, Edgar? Vai muito além do sapólio que a sua mãe usa na cozinha, né? Pois é, né, Neuza? Mas falando sério, eu queria saber de onde vêm esses materiais. Quero saber... Qual é a origem deles? Isso. Ah, tá aqui, eu já estudei. Olha, tem os abrasivos naturais e os abrasivos sintéticos. Entre os naturais, que são basicamente de origem cerâmica, temos o corindon e o quartzo. E tem também o diamante, que não é de origem cerâmica, né? O diamante é o mais duro dos abrasivos naturais e ele serve para devolver a capacidade de corte, ou seja, para retificar rebolos como esse daqui. Agora já existem diamantes artificiais que substituem os diamantes naturais na maioria das aplicações. Agora, o mais conhecido dos abrasivos naturais é mesmo o corindon.
que nada mais é do que óxido de alumínio a 90% de pureza. Como ele não existe em abundância na natureza, é necessário produzi-lo artificialmente. Será que agora eu posso falar dos abrasivos sintéticos? Bom, os abrasivos sintéticos também são de origem cerâmica. Entre eles, nós temos o eletrocorindon, que tem até 95% de óxido de alumínio. Temos também o carboneto de silício, que é mais conhecido como carborundum, uma combinação de silício e carbono. E temos ainda o carbeto de boro, com até 95% de carbeto de boro cristalino. Esses abrasivos sintéticos servem também para afiar ferramentas de corte e ainda para polir e dar acabamentos a estampos, matrizes e gabaritos. Todos eles são processados a quente e depois que saem do forno, em pedaços, são moídos em grãos com cantos agudos. Com esses cantos agudos é que o material abrasivo corta, aparando a superfície dos outros materiais. Tá vendo só? Lixando unha. Essa teleaula tá ficando cada vez mais caseira. Edgar, se você usasse um pouco a cabeça, ia perceber que eu estou usando um abrasivo para afiar um material que precisa de um bom acabamento. As minhas unhas. Ih, agora ela me pegou. O tamanho do grão é que determina a capacidade do corte do abrasivo. Ó, o lado mais grosso desbasta a unha mais rapidamente, enquanto o lado mais fino dá um acabamento melhor, deixando a unha mais lisinha. É, pessoal, agora eu tenho que reconhecer que na nossa vida doméstica, no recesso dos nossos lares, a gente aprende muito mais sobre materiais do que eu jamais imaginei. Edgar, que unhas horríveis. Você não imagina a variedade de formatos de ferramentas abrasivas que a gente pode encontrar. Conforme o tipo da cola, ou seja, o tipo de aglomerante usado para grudar os grãos abrasivos, e conforme o formato da ferramenta, a gente pode encontrar um tipo de ferramenta abrasiva diferente. Olha só esta aqui, por exemplo. Por favor, como é que ela chama e para que ela serve? Chama-se rebolo. Serve para retificação cilíndrica em superfície plana, eliminação de rebarbas e afiação de ferramentas. E as lixas usadas na indústria também são abrasivos? Sim, são ligadas por cola ou resina, aplicadas a um suporte. Nesse caso, o papel. Essa lixa com tela tem um abrasivo que chama-se óxido de alumínio, que é muito usado para se trabalhar em metal. E quais são os principais usos dos abrasivos na mecânica? Para cortar, retificar, rebarbar ou afiar, em diversas operações de usinagem. Tudo bem, você viu aí as tarefas que a gente pode fazer com um abrasivo. Mas acontece que, como todo material, o abrasivo precisa ter algumas características, algumas propriedades para que ele dê conta do recado. Você sabe quais são? Dureza. Dureza. O que é dureza, Neuza? Não é nada não, é que eu tava lendo aqui sobre as propriedades dos materiais abrasivos e justamente a primeira dessas propriedades é a dureza. Tem lógica? É, pela dureza que o abrasivo penetra e arranca as partículas do material a ser trabalhado. E se esse material a ser trabalhado tiver pouca dureza, o abrasivo dá um show nele? Isso mesmo. Quanto maior a diferença entre o abrasivo e o material, maior a eficiência do abrasivo. Agora, ele também pode se desgastar, né? Como assim? Não, como uma faca, uma tesoura, o abrasivo também perde o corte. Sabe por quê? Porque com atrito, os cantos desses grãos abrasivos ficam arredondados e eles perdem o poder do corte. Por isso, esses grãos precisam ter uma propriedade chamada de tenacidade. Isso mesmo. Eles precisam resistir à fratura. Agora só tem uma coisa que tá me encucando ainda, Edgar. Como é mesmo que esses grãos ficam grudados uns nos outros, hein? Uma coisa importante é justamente o aglomerante que mantém os grãos abrasivos juntos um do outro. É ele quem determina a dureza do rebolo. Para usinar o material macio, a gente deve usar o rebolo duro. E para usinar o material duro, a gente deve usar o rebolo brando, mais macio, porque os grãos desgastados se desprendem facilmente do aglomerante, deixando a descoberto novos grãos com arestas prontas para cortar. Se você der uma boa olhada no seu livro, vai encontrar uma tabela muito interessante com o resumo das características de cada abrasivo. E além disso, vai ter exercícios para serem feitos que vão deixar você com o assunto na ponta da língua. O que é que foi, Neuza? Eu tava com uma coisa
coisa pra dizer na ponta da língua, só que agora eu esqueci. Ó, se você, assim como a Neuza, não consegue lembrar coisa alguma sobre as nossas teleaulas, faça como eu. Assista sempre à revisão. Eu lembrei! Acabou, Edgar. Acabou o nosso curso de materiais nessa teleaula. Ah, mas eu não tô preocupado, Neuza. E o nosso kart? Será que agora a gente vai conseguir? Ó, se a gente vai conseguir ou não construir o nosso kart, pouco importa. O que é importante é que a gente aprendeu um monte de coisas sobre materiais. Poxa, a gente aprendeu como nunca. Você não lembra? Cobre, aço, alumínio, carbono, borracha, plástico. Meu Deus, quanta coisa a gente viu. Quantos processos, quantas maneiras de produzir, quantas histórias e quanta pesquisa não tem por trás de cada simples produto industrial que a gente usa. E eu nem sonhava que eles significam tanto. Agora, como acontece sempre com quem estuda um assunto para valer, a gente sabe que nem tudo que se estudou representa tudo o que existe. É, sempre tem mais coisa para aprender. Quanto mais a gente estuda, mais descobre sobre o universo do conhecimento, que é simplesmente infinito. Portanto, não desanime. Se você acha que sabe pouco, o importante é você estar consciente de que o conhecimento é como um diamante. É para sempre. Cada coisa nova que você aprende, cada livro, revista técnica, catálogo ou manual que você consulta é mais um passo para o futuro. Portanto, mão na massa. Estude. Você sabe que vale a pena. Tchau. Até o nosso próximo curso, hein?